Olá, boa noite. Hoje, na nossa terceira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a normalização do trabalho científico, certo? Vou falar de uma forma geral o que é que nós precisamos fazer para formatar o nosso trabalho. Essa normalização ela é seguida pela BNT. A gente vai ver um pouquinho o que é a BNT. Muita gente acha que a BNT é um bicho de sete cabeças, que é a coisa mais complicada do mundo e que vai dificultar muito a nossa vida na nossa vida acadêmica. Mas não é bem assim. A BNT ela serve para uma infinidade de coisas e serve para ajudar e para auxiliar na hora da formatação do nosso trabalho, para que todo mundo saia com um trabalho igual, para que ninguém fique com um trabalho um pouco diferente um do outro. Para isso, nós vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos de uma forma geral, TCC, monografia, e também vamos falar um pouquinho sobre o relatório de estágio, que é o que vocês vão fazer no final do estágio de vocês, o estágio supervisionado de vocês, que vocês precisam entregar para que seja dada a nota final de vocês do curso. Eu vou falar um pouquinho só sobre o relatório, porque vai ter uma outra disciplina, que é a metodologia do trabalho científico, que é lá no final do curso, no qual vocês irão trabalhar bem o que é o relatório de estágio de vocês. Para começar, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é a BNT. A BNT não é o bicho de sete cabeças que vocês imaginam que seja. Acredito, eu já falei já em uma outra aula um pouquinho sobre a BNT, sobre as regras da BNT, mas eu vou falar agora para vocês mais detalhadamente algumas regrinhas, alguns formatos que nós precisamos fazer. E lembrando que a BNT ela não é apenas fundamental, ela não é só fundamental na hora de você escrever o seu texto, de escrever o seu TCC, a sua monografia, enfim. Mas também ela serve para uma infinidade de outras coisas. Ela que rege o ISO, que é o ISO de qualidade, aqueles 9001, 31000, que vai servir para produção, para ter produtos de qualidade no comércio. As suas normas são fundamentais para diferentes áreas, como comércio, indústria e também para as relações internacionais estabelecidas entre os governos. E aqui no Brasil, a ABNT ela representa a ISO e ela atua para garantir que parâmetros de produtos e serviços sigam as regras necessárias para importação e exportação. Então, a ABNT ela vai ser aplicável em diferentes empresas, diferentes pós-especialidades, que é para todas as empresas, seja ela uma microempresa ou uma multinacional, elas sigam as mesmas regras de qualidade, certo? Para que o produto chegue ao consumidor final com uma qualidade excelente, ok? Passando, nós vamos ver. As normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, são assustadoras para muita gente. Você também tem dificuldade em aplicá-las? Saiba que não é assim tão difícil quanto parece. A questão é que muitas orientações sobre estas regras não oferecem clareza e objetividade, desfavorecendo assim o entendimento. Ou quem lê, muitas vezes não consegue entender e compreender o que é que aquela regra quer passar, certo? Eu vou começar falando para vocês também um pouco sobre como é que a gente vai estruturar o nosso trabalho. O nosso trabalho, os trabalhos acadêmicos, eles são estruturados em três principais partes. A primeira parte, que são os elementos pré-textuais, a segunda parte, que são os elementos textuais, e a terceira parte, que são os elementos pós-textuais. Tem uma regra para seguir, que você precisa seguir, que a BNT exige que você siga, mas também a gente precisa buscar informações da instituição no qual você está fazendo o seu curso para saber qual é o modelo de trabalho que ele adota. No caso de vocês, é o relatório de estágio supervisionado. Então, tem algumas regrinhas para seguir, tem algumas formas de estruturação do texto para seguir, que precisam ser passadas para que o aluno possa fazer o seu estágio, possa fazer o seu relatório de estágio. Eu acredito que também outros cursos também seja. Eletrotécnica, radiologia, eu acredito que seja também relatório de estágio supervisionado. Mas aí hoje eu vou passar para vocês o básico do relatório, certo? Mais para frente, uma outra disciplina chamada Metodologia do Trabalho Científico é que vocês irão ver detalhadamente o que é o relatório de estágio, como realmente você deve fazer. E se surgirem dúvidas, podem perguntar, podem enviar
mensagens para o meu WhatsApp, para o e-mail, enfim. Essa divisão proposta pela associação favorece a organização dos escritos científicos e garante o bom entendimento dos conceitos apresentados. Em regra geral, os trabalhos acadêmicos são estruturados da seguinte forma. Temos estas 3 principais formas. Primeira parte, temos os elementos pré-textuais, a segunda parte, os elementos textuais, e a terceira parte, os elementos pós-textuais. Aqui, essas primeiras folhas brancas que nós temos nessa nossa imagem, nessa nossa estrutura, mostram a capa, a folha de rosto, folha de aprovação, a dedicatória, o agradecimento, epígrafe, resumos, listas. Aí temos os sumários, o texto, que nós vamos ver, eu vou explicar para vocês detalhadamente a cada parte do texto, que é o nosso desenvolvimento. Temos as referências, o glossário, o apêndice, anexos e índices, que são os elementos pós-textuais. Lembrando que tem alguns desses elementos que não são obrigatórios, então são opcionais, você coloca se você quiser. E aí, na imagem seguinte, são os elementos pré-textuais, são os primeiros pontos do seu trabalho. Alguns são obrigatórios, enquanto que outros são opcionais. Nessa parte aqui, nós temos mais uma folha que é errata, que ela que não tem lá na nossa primeira imagem. Quais são os elementos, voltando aqui, quais são os elementos que são obrigatórios existirem nos nossos elementos pré-textuais? A capa, a folha de rosto, a folha de aprovação, os resumos, que tem que ser resumos em português, que é a língua vernácula, e em inglês. A maioria das instituições pedem que seja em inglês. E o sumário, certo? Que o sumário, acredito que todo mundo saiba, que é onde vai estar uma ordem do que vai ser apresentado no seu desenvolvimento. Lembrando que essas folhas, da capa ao sumário, elas não são numeradas. Vocês não vão colocar números nela, mas vocês vão colocar, não vão colocar a paginação, desculpa. Mas elas serão contadas, certo? Se antes da sua introdução tem 10 páginas, então a sua introdução vai começar na 11ª, ok? Então ela vai ser contada a partir da 11ª folha, 11ª página. Vamos aqui. A capa, a folha de rosto, a errata e a folha de aprovação. A errata não é necessário existir no seu trabalho, certo? A capa vai ser seguida uma linha geral, uma regra geral, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, como é que deve ser a capa. E a folha de rosto também tem que existir com os dados, os mesmos dados da capa tem que existir na folha de rosto. Eu vou mostrar direitinho para vocês. A folha de aprovação é uma folha na qual vai vir os seus dados, com os dados das pessoas que irão aprovar ou não o seu trabalho, certo? Mais para frente também a gente vai mostrar. Aí nós temos a dedicatória, o agradecimento e a epígrafe. Esses 3 pontos, eles não são obrigatórios, esses 3 pontos que eu falei, a dedicatória, o agradecimento e a epígrafe. Por quê? A dedicatória é opcional. Você vai dedicar o seu trabalho a alguém. Então, você vai lá e vai colocar. Dedico esse trabalho aos meus pais, aos meus amigos, enfim. Epígrafe é uma frase de algum autor que você quer colocar no seu trabalho e que tem a ver ou com o trabalho ou com algo que você esteja sentindo naquele momento que você está fazendo ele. E os agradecimentos é agradecer a quem você quiser. Já diz, né? Agradecimentos. Aí nós temos aqui resumo e o abstract. O resumo e o abstract é a mesma coisa, só que um vai ser em português, que é a língua vernácula, como eu já falei anteriormente, e o segundo vai ser em inglês. Aí nós temos outras folhas que não são necessárias, como a lista de ilustrações, a lista de tabelas. Não é que não sejam necessárias, não é obrigatório. Você coloca se aparecer no seu trabalho. Se você tem muitas imagens no seu trabalho, aí você vai lá e coloca na lista de ilustrações. Imagem 1 e uma legenda para aquela imagem. Lista de tabelas, se tiver muita tabela no seu trabalho, tabela 1, uma legenda para aquela tabela.
lista de abreviaturas e siglas. Por exemplo, se você vai falar sobre a Associação Brasileira de Normas Técnicas ou você quer falar sobre o CETEP, que são siglas, você pode colocar nessa lista de abreviaturas e colocando na frente o que aquela abreviatura significa. Lista de símbolos. Se tiver muitos símbolos no seu trabalho, aqui você precisa colocá-los, certo? E, por fim, o sumário, que é obrigatório, que é uma folha na qual você vai colocar todos os pontos do seu trabalho e dizer em qual página o leitor vai encontrar aquele capítulo, aquela seção, enfim. Aqui eu tenho uma estrutura para vocês dos elementos pré-textuais, certo? Capa, que é obrigatória, folha de rosto é obrigatório. Aí tem a errata, que é opcional, folha de aprovação, que é obrigatória, dedicatória, que é opcional, agradecimento opcional, epígrafe opcional, e os outros que a gente já viu também, que são obrigatórios ou não obrigatórios. Na segunda parte, nós temos os elementos textuais. Quais são os elementos textuais? Introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente vai ver um pouquinho sobre cada um agora, ok? Primeiro, texto. O que é o texto? O texto deve ser dividido em 3 partes, certo? Primeira parte, a introdução, a segunda parte, o desenvolvimento e a terceira parte, a conclusão. O que é que tem que ter na minha introdução? Trata-se de um texto introdutório, onde são citados os assuntos, a justificativa e o objetivo. A gente vai ver detalhadamente o que é a introdução. Desenvolvimento é a parte do trabalho onde a ideia é exposta e desenvolvida. Aqui você deve tratar o assunto detalhando, tratar do assunto detalhando. É a principal parte do projeto. E por fim, a conclusão. Esta parte é a finalização de todo o estudo, certo? É aqui o tema tratado e concluídos os resultados são apresentados. No nosso primeiro, nós temos a introdução. O que é a introdução? A introdução é a seção que abre a produção acadêmica. Serve para introduzir o tema, levar ao público os objetivos e a justificativa. É ela que vai apresentar a todos o seu trabalho. Por isso, precisa ser escrita com clareza e objetividade. Sempre todo texto precisa ser escrito com clareza e objetividade, para que o leitor, quando for ler o seu texto, quando for ler o seu trabalho, entenda o que você está querendo falar. Ao ler a introdução, o interlocutor deve compreender do que trata o projeto, como foi desenvolvida a pesquisa e que objetivos são pretendidos, certo? O que é a primeira coisa que tem que aparecer, que você tem que fazer, na verdade, o seu trabalho. A primeira coisa é você delimitar um tema. Qual vai ser o tema que eu quero falar? Depois, delimitar o assunto, porque o tema é um assunto muito abrangente. Por exemplo, o tema vai ser educação. Mas qual é o assunto? Educação muito ampla. Tem várias coisas para você falar sobre a educação. A má educação, falta de comportamento dos alunos, a má formação de professores, ou a boa formação de professores, enfim. É muito abrangente o tema educação. Mas aí eu vou delimitar um assunto específico da educação. O ensino de língua estrangeira o ensino de língua estrangeira para alunos do ensino fundamental 1. Pronto, eu delimitei o assunto. Eu falei sobre o tema é educação. Educação de língua estrangeira no Brasil. Qual é o assunto? Eu vou delimitar o assunto, eu vou fechar o meu círculo. A educação de língua estrangeira no Brasil para alunos do fundamental 1 ou das séries iniciais. Eu já delimitei um tema, eu já fechei mais o foco e eu já tenho um tema específico para tratar, um assunto específico para tratar. E, por fim, eu vou fazer a justificativa do meu trabalho. Aí, o que é que eu vou colocar na minha justificativa? Porque eu escolhi esse tema, para quem estou levando essas ideias, o que me levou a trabalhar esse assunto, e aqui você deve convencer sobre a importância do seu assunto. Não é eu vou escolher qualquer tema, eu vou falar sobre qualquer coisa e ficar só nisso, não. Eu tenho que convencer o meu leitor o porquê que eu quero que ele leia aquele meu trabalho, o porquê que eu fiz aquele trabalho, o porquê que aquele trabalho é importante, certo? Depois, nós temos o problema da sua pesquisa, quais são, você vai falar aqui quais são os principais problemas de ensinar
uma língua estrangeira para alunos do Fundamental 1 em escolas públicas. Eu já fechei mais o meu círculo, certo? Então, quais são os principais problemas? Aí eu tenho que fazer uma pergunta-problema para que eu possa responder essa pergunta-problema tanto no meu desenvolvimento, mostrar ações ou pontos que eu possa responder durante minha pesquisa, durante o meu desenvolvimento, e na minha conclusão eu dar uma resposta. E o quinto, informe seus objetivos, que precisam ter um objetivo geral, que é o problema que você quer resolver associado a um verbo avaliar, investigar, analisar, identificar, enfim. E os objetivos específicos, que são constituídos pelas etapas que levarão a alcançar o objetivo geral, certo? Os objetivos específicos você pode delimitar 2 ou 3, dependendo do tema da sua pesquisa, e aí você vai fazer a sua pesquisa em cima daqueles objetivos específicos, buscando a resposta do seu objetivo geral, ok? Aí nós temos, nós temos o desenvolvimento, que é a principal parte do trabalho. É aqui que você irá explicar toda a sua pesquisa e será mais fácil se você já tiver traçado os objetivos específicos e explicá-los em cada capítulo ou seção, dando continuidade ao desenvolvimento das suas ideias. Na introdução, a introdução não precisa ser muito comprida, muito extensa. Ela pode ter 1, 2 folhas, você que vai delimitar isso. Não precisa ter pontos específicos dentro da sua introdução. Lembrem que a introdução é uma introdução geral do seu trabalho, o porquê que você escolheu aquele tema, o porquê do assunto. Você vai tentar fazer com que as pessoas elas entendam o que é que você está querendo explicar, o que é que você está querendo mostrar com o seu trabalho, aonde você está querendo chegar com aquela solução, como você vai chegar naquela solução do seu trabalho. E no desenvolvimento é que você vai mostrar detalhadamente as etapas que você seguiu para chegar àquela conclusão, certo? E aí, dentro do desenvolvimento, é que você vai colocar capítulos ou seções, sempre lembrando de colocar os capítulos e seções numerados, ok? E por fim, nós temos a conclusão. Este item dos elementos textuais é de máxima importância. Por que ela é importante? É nela que você vai fazer o fechamento, respondendo as questões e concluindo as ideias. Você chegou a uma conclusão daquela pergunta, problema que você tinha no início? O seu tema foi o mesmo desde o início? O seu assunto conseguiu prender a sua atenção e você chegou a um resultado final? Esta etapa sintetiza todo o conteúdo pesquisado e fornece a resposta para a questão apresentada. Pode também levantar hipóteses e refletir sobre cada objetivo proposto. A conclusão precisa ser feita com atenção, pois apresentará o resultado de tudo que foi feito. Aqui podem ser inseridos argumentos que mostrem quais objetivos foram atingidos e aparecerão aqui os resultados obtidos. Então, é na conclusão que você vai juntar todas as informações que você colocou lá no seu desenvolvimento e você vai fazer um fechamento de tudo o que foi colocado no seu trabalho. Se você chegou à sua conclusão, se você conseguiu responder a sua pergunta problema lá no início, quais foram as etapas que você passou para que você conseguisse obter sucesso na sua pesquisa, enfim. E o final a parte 3, são os elementos pós-textuais. Nesses elementos pós-textuais, o único elemento que é obrigatório, mas aí também você precisa ver quais são o que você colocou dentro do seu trabalho. O único ponto que é obrigatório é as referências, que você precisa colocar todas as referências, e aí em uma outra aula eu vou mostrar para vocês como é que deve ser feita as referências, escritas referências de acordo com as normas da ABNT. Porque se você tirou aquela referência de uma página da internet, você precisa escrever de uma forma. Se você tirou de um livro, é de outra forma. De um periódico, é de outra forma. De um artigo científico da internet, é de outra forma. E assim tem várias formas. E a gente vai ver mais pra frente, ok?
Aí nós temos os outros elementos pós-textuais que não são obrigatórios, que é o glossário, o apêndice, os anexos e os índices, que eles só serão necessários se vocês tiverem uma tabela, se vocês tiverem imagens, se vocês tiverem partes de algum outro texto, e aí você precisa colocar também nas referências, enfim, nós vamos ver essa parte das referências e as normas da ABNT que regem essas referências mais para frente, ok? E nós temos aqui, ó, uma explicação rapidinho dos elementos pós-textuais, certo? Referências é o item obrigatório em qualquer obra acadêmica. Lista numerada em ordem alfabética, onde encontram-se os títulos consultados para a criação da monografia, da tese, do seu relatório, enfim. Anexo é opcional, documentos agregados à obra para fins de comprovação de dados ou ilustrações. No relatório de estágio, nós temos anexos, porque vocês precisam anexar, por exemplo, seu diário de bordo, vocês precisam anexar informações da empresa onde você trabalhou, enfim, tem documentos, tem vários documentos que vocês precisam anexar também. Glossário é um item opcional e trata-se de uma listagem que contém as palavras desconhecidas ou de sentido obscuro com seus significados. Seria como se fosse um dicionário de algumas palavras, mostrando o significado de algumas palavras, na verdade, que você colocou no seu texto que não ficou com sentido claro, ou palavras estrangeiras, enfim. E aí você precisa colocar, certo? Apêndice opcional nas normas da ABNT. São documentos agregados à obra para fins de apoio à argumentação. Nesta parte são incluídos os questionários, entrevistas, tabulação de dados, enfim. No apêndice, se vocês fizeram entrevistas com supervisores ou com algum encarregado do que vocês da empresa que vocês estarão fazendo estágio, é essencial que coloquem nos apêndices. A documentação é no anexo. E os apêndices você vai colocar questionários, entrevistas, enfim, se foi realizada alguma, certo? E se você citou no seu relatório de estágio. E o índice também é um elemento opcional. Aí nós temos a formatação da ABNT. O que é que a formatação, qual é a formatação exigida pelas normas da ABNT? Primeiro é o papel A4 de cor branco, a folha de papel ofício. A fonte é essencial. Em outros cursos, eu pedia para fazer alguns textos, algumas coisas, e muita gente, por não saber ou por nunca terem passado para aquela pessoa como deveria ser feita escrita, a formatação, muitas vezes vinha com outras fontes que muitas vezes dificultava o entendimento. Mas, enfim, a fonte precisa ser Times New Roman Arial, no tamanho 12, de cor preta. Nas citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, legendas de tabelas, a fonte deve ser do tamanho 10. Para todo o seu texto, você precisa escrevê-lo com uma única fonte, que é Times New Roman ou Arial. O tamanho precisa ser 12, não pode ser maior, não pode ser menor, e pode ser menor. Se for para citações com mais de 3 linhas, que em outra aula também eu vou passar para vocês como é que deve ser escrita essa citação com mais de 3 linhas. Notas de rodapé, legendas de tabelas, enfim, de fotos, vocês vão colocar com tamanho 10. O itálico, ele deve ser usado em palavras de outros idiomas. Se no seu texto você vai colocar alguma palavra em inglês, por exemplo, você precisa colocar ele em itálico para diferenciar, para dizer que aquela palavra não é em português, certo? As margens, direita inferior 2 centímetros, esquerda e superior 3 centímetros. Por que na esquerda é diferente da direita? Porque na margem esquerda do seu trabalho, você vai colocar a capa. Você vai perfurar ou você vai colocar a lombada para que seja feita a encadernação do seu trabalho. Então, ela precisa ser um pouquinho maior para que na hora que for encadernar, na hora que for perfurar, não perfurar em cima do que está escrito, certo?
Parágrafos, o espaçamento deve ser de 1,5 entre as linhas. Em outra aula também, nós vamos ver como é que nós vamos formatar, como é que nós vamos fazer a formatação desses textos no Word, certo? Aí eu vou passar para vocês bem direitinho como é que faz formatação, onde é que está cada coisa, onde é que está a fonte, onde é que está o tamanho da fonte, como as margens precisam estar alinhadas, qual é o espaçamento entre as linhas, como deve ser feito o espaçamento para o caso de citações, como é que deve ser o tamanho da fonte para caso de citações, como é que deve ser formatada as nossas referências bibliográficas, enfim. Em outra aula eu vou passar tudo para vocês, certo? Para ficar bem fácil. Aqui nós temos um exemplo de capa e folha de rosto do trabalho que vocês precisam entregar. Primeiro, o nome da instituição, embaixo o nome do aluno, no meio, centralizado, o título do trabalho com o subtítulo do trabalho, desculpa, o local, no caso a cidade, e o ano, certo? Eu comecei a fazer o trabalho em 2019, mas eu vou entregar em 2020. Mas como eu comecei em 2019, eu vou colocar a data de 2019. Não, você precisa colocar a data que você vai entregar o seu trabalho, certo? Margem superior esquerda, 3 centímetros, inferior direita, 2 centímetros, certo? Folha de rosto, o nome do aluno, o título com o subtítulo do trabalho. Aí aqui vocês precisam fazer um textinho informando se é artigo, se é monografia, o curso ao qual vai ser apresentado, como requisito para obtenção de nota ou de título, e o nome do orientador de vocês, que também, mais para frente, no estágio supervisionado, eu acredito que seja um orientador que vocês terão para orientar tanto no estágio como na escrita desse trabalho. E, por fim, o local e o ano do mesmo jeito, ok? Lembrando que o nome do aluno, primeiro vem o sobrenome e depois o nome, certo? No caso, meu nome é Cádia Tayara da Silva Dantas. Ficaria Dantas, vírgula, Cádia Tayara da Silva, ok? E aqui agora a gente vai dar uma pinceladazinha um pouquinho sobre o relatório de estágio, como é que vocês vão escrever esse relatório de estágio. Para escrever relatório de estágio, é uma maneira de fazer um balanço ou avaliar sua nova experiência de trabalho, além de ajudar você a ver o que o estágio lhe trouxe. Esta também é uma maneira de ser avaliada em seu treinamento. É por isso que o relatório de estágio deve ter uma certa estrutura e conter uma distinção visível das diferentes partes. Qual é a estrutura do relatório? É basicamente a mesma estrutura que eu passei para vocês daquelas imagens que eu passei para vocês, certo? Capa, folha de rosto, a folha de aprovação, o sumário, a introdução, a descrição da organização, as atividades desenvolvidas, a conclusão, as referências e os anexos, ok? Na introdução, o que é que precisa ter na introdução do relatório de estágio de vocês? Na introdução, de 1 ou 2 páginas, como eu tinha falado, aí vai depender de você. Este texto introdutório apresenta as razões que levaram você a fazer este estágio e as expectativas antes de começá-lo. A introdução também permite que a apresentação da posição do estagiário e as tarefas atribuídas a ele. Dessa maneira, os leitores podem entender o básico da experiência apresentada. Do mesmo jeito que eu já havia falado, na introdução você vai falar um pouco sobre... e na introdução também você vai falar sobre as razões que levaram a fazer o estágio e a expectativa antes de começá-lo, ok? Para que os leitores entendam por que você está fazendo o estágio, o porquê que você escolheu aquela empresa, o porquê que você... quais são as suas atividades, quais são as suas tarefas no dia a dia, enfim. O que o relatório deve conter? Primeira coisa, o ambiente da empresa, o setor de atividade que você vai trabalhar, a apresentação e a história da empresa, a organização da empresa, como é que ela está organizada, quem é o chefe, quem é o dono, quem é o estagiário, quem é seu supervisor, quem é seu orientador, enfim.
o desenvolvimento do estágio, as várias tarefas de estágio que foram delegadas, especificando os objetivos e as responsabilidades, as diferentes fases e a assistência recebida, e a avaliação das missões realizadas. O desenvolvimento do estágio, você precisa fazer um diário de bordo, que eu vou falar mais um pouquinho na frente, que é todas as informações que você for fazer no seu dia a dia, desde o seu primeiro dia de estágio ao último dia de estágio, para quando você for fazer o seu relatório, você conseguir, porque muitas vezes você não vai lembrar o que aconteceu no primeiro dia de estágio, na primeira semana de estágio, se você fez um estágio, sei lá, de 3 meses. Como é que eu vou lembrar? Aconteceu tanta coisa, foram tantos dias, então é essencial que vocês tenham um diário de bordo, que é para justamente fazer essas anotações e conseguirem escrever no seu relatório, colocar as informações no seu relatório de estágio. E, por fim, a avaliação de estágio, a avaliação do supervisor de estágio, a sua crítica pessoal, a gestão de tempo, as dificuldades, se as tarefas foram bem sucedidas, os conhecimentos adquiridos durante o curso, os pontos negativos, positivos, enfim. Tudo isso escrito no seu diário de bordo, para quando você for fazer o seu estágio, você saber o que é que você vai fazer. E, por fim, a conclusão. Depois da redação do corpo do texto, é chegada a parte da conclusão do relatório de estágio. Esta parte deve delinear as principais linhas do seu desenvolvimento, adicionando uma abertura à empresa e ao projeto profissional do aprendiz. Durante a conclusão, ainda é possível falar sobre o futuro da organização anfitriã e sobre o que o estagiário levará para o resto da sua formação e vida profissional. Todas as informações que vocês tiverem sobre a empresa, sobre as suas tarefas que serão realizadas, o que você aprendeu, quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos do seu estágio. Lógico, vocês não vão falar se teve alguma briga, algum desentendimento com alguém, mas você precisa falar profissionalmente sobre os assuntos relacionados às suas tarefas, as tarefas que foram atribuídas a você, ok? E os apêndices e a bibliografia. Finalmente, para finalizar o relatório de estágio, as últimas páginas devem ser dedicadas aos apêndices e à bibliografia. Essa parte permite inserir os diferentes documentos que podem ser relevantes para a compreensão do papel do estagiário ao longo da experiência apresentada, assim como as referências dos textos utilizados durante o período de estágio, etc. Nos apêndices, você vai colocar documentos, você vai colocar as informações mais relevantes que você, durante o seu processo de aprendizado como estagiário, você conseguiu aprender. Na bibliografia, os textos que você utilizou para fazer o seu estágio. Na área de administração, vocês vão precisar muito de textos para que vocês possam fazer, para que vocês possam ter ideia do que como vocês vão estar dentro daquele ambiente, enfim. Muita coisa vocês vão precisar fazer. E, como eu já havia falado, o diário de bordo. O que é o diário de bordo? O diário de bordo é uma ferramenta que acompanhará todas as tarefas, dificuldades encontradas, missões preferidas, relacionamento com o supervisor de estágio, com os colegas de estágio também. Essa maneira de fazer anotações permite reunir as informações dia após dia e realmente acompanhar a evolução sem se perder nas datas no final do estágio. O diário de bordo é ainda mais necessário se o estágio durar mais de 6 meses. Isso porque, ao constar anotações, fica muito mais fácil lembrar do que foi feito nos primeiros meses. Então, o diário de bordo vai ser um caderno, certo? Que aí o seu orientador deve passar para vocês mais para frente. Que vocês irão anotar todas as informações referentes ao seu estágio. O dia que começou, as atividades atribuídas a você, os pontos positivos e negativos daquelas atividades, as dificuldades encontradas naquelas atividades, o relacionamento com o seu supervisor de estágio, com seus colegas de estágio, as suas tarefas do dia a dia, enfim, de uma maneira bem clara e objetiva, para que na hora que você for fazer o seu relatório de estágio no final do estágio, você tenha todas essas informações e consiga transmitir para o seu leitor, para o seu interlocutor, o que você passou, o que você vivenciou durante o estágio. Então, pessoal, é isso, certo? Eu falei um pouquinho sobre normas de ABNT, formatação, os tipos de trabalho, falei um pouquinho sobre relatório.
Com relação aos trabalhos que eu passei para vocês, dia 8, recebi até agora um trabalho. Eu vou ler, vocês enviem para mim os trabalhos, eu vou ler os trabalhos, vou corrigir o que for necessário e vou reenviar para vocês. Quando nós voltarmos, nós teremos mais algumas aulas presenciais, no qual a gente vai revisar tudo o que foi passado nessas aulas online. Temos, acho que, mais uma aula online. E aí, quando nós voltarmos, que tivermos as aulas presenciais, eu vou revisar tudo com vocês e aí vou passar os trabalhos corrigidos e as atividades também. Lembrando que também tem um questionário da aula do dia 15 que vocês precisam responder para que eu possa corrigir e já vai estar tudo no site do CETEP, na página do aluno do CETEP EAD. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez e nós nos vemos na próxima aula. Certo? Boa noite, obrigada e até lá.